Olá, olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você para a gente fazer um evento aqui pela pós-graduação do GRAN. Você que não conhece a nossa pós, pessoal, a nossa pós do GRAN já está há um tempo no mercado, é nota máxima no MEC. A nossa pós que a gente tem mais de 100 cursos já aí para você poder escolher em diversas áreas: educação, TI, direito, psicologia, saúde, várias áreas para você poder se especializar após que é nota máxima no MEC, certo? Pessoal, vamos então, para a gente falar aqui desse evento da pós, falar de uma recente decisão aí do STF, importantíssima para o concurso, importantíssima para o dia a dia, que é sobre esse caso aqui de exigência de altura mínima em concurso de segurança pública, se pode, se não pode, como é que ficou isso aí, certo? Deixa eu trazer para você primeiro alguns parâmetros e quem está com a gente aí, pessoal, coloca para mim a cidade que você está e o estado, cidade e estado, e coloca se você é aluno da pós, se você não é aluno da pós, se você já está em alguma pós do GRAN, qual que é a sua pós, coloca aí então. Pessoal, olha só então, o que nós temos, tá? A nossa Constituição, ela traz requisitos para você ter acesso aos cargos públicos, né? O artigo 37 da nossa Constituição, inciso 1 e 2, né, vai trazer requisitos. Vai dizer que os cargos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros que preencherem as condições fixadas em lei. Então, para você ocupar um cargo público, você tem que ter os requisitos fixados em lei. Requisito fixado em lei. Certo, pessoal? Então, neste caso aqui, cada lei de cada carreira vai trazer quais são os requisitos para você poder ocupar o cargo público. Então, a lei é que vai trazer os requisitos. Já adianto que a gente tem uma lei aí que fixou fixou limite de altura mínima para você ingressar em alguns cargos. Pode a lei fazer isso? Calma lá. Então, o cargo é acessível primeiro ao brasileiro e aos estrangeiros que preencherem as condições fixadas em lei. Então, o estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode, quando a lei permitir. Hoje a gente tem situações na Lei 8.112 que cargo de professor e pesquisador em universidades federais pode ser ocupado por professor estrangeiro. Então a gente tem situações que pode o estrangeiro, certo? Nós temos ainda aí, tem que observar, para a lei criar os requisitos, tem que observar os princípios constitucionais da administração. Primeiro, da legalidade, onde a lei vai criar o cargo, a lei vai estabelecer as funções daquele cargo, a lei vai dizer quantos cargos foram criados, a lei vai trazer requisitos para a ocupação dos cargos, certo? Tem que observar no ingresso dos cargos se é por concurso ou sem concurso. Via de regra, para cargos, você entra mediante concurso. Exceção são os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Tem que observar, quando a lei vai trazer os requisitos, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade. Não posso trazer requisitos excessivos demais para não limitar a participação, certo? Então, tem aí que observar todos esses pontos para quando você for criar requisitos para ocupação de cargo público, certo? Lembrando que o cargo não se confunde com emprego, viu, pessoal? Emprego é uma função pública, mas que é regido pela CLT. Então, você tem lá nas empresas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras, regime da CLT. A pessoa faz o concurso, mas ela é seletista, beleza? É emprego. A gente tem os cargos, que são os cargos, eu já mencionei, né? Cargo efetivo, que é o que entra mediante concurso, e ao final ele adquire a tão sonhada estabilidade. E aí só perde o cargo nas situações que estão na Constituição. Quais são? Sentença judicial com trânsito em julgado, processo disciplinar com garantia de ampla defesa e avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Isso é o cargo efetivo quando adquire estabilidade. Tem o cargo vitalício,
que é o cargo que ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Nenhum outro caso. Só decisão judicial transitada em julgado, certo? Esses cargos estão na Constituição e só a Constituição pode criar cargo vitalício. Cargo de juiz, cargo de promotor são vitalícios. Demais cargos não são e só a Constituição pode criar. A gente às vezes vê lei estadual, Constituição estadual, dando para o chefe da Polícia Civil, para o procurador, vitaliciedade. Não pode. Somente a Constituição Federal é que pode criar cargo vitalício. Beleza? Tranquilos? Então, a gente tem um caso aqui, que o caso, pessoal, é essa tese aqui do RE. Olha só qual foi a tese, tá? A tese foi a seguinte, a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do Exército. Lei Federal 12705, 2012, e essa lei estabelece, no mínimo, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Então, aqui aconteceu, pessoal, que foi um concurso lá de Alagoas, tá? O concurso para policial militar, e uma aluna, né, uma candidata, foi reprovada porque ela estava abaixo da altura, ela tinha menos de 1,55 m. E aí ela recorreu judicialmente, né? E o alegado por ela foi a questão da razoabilidade. Olha, não é razoável você exigir uma altura... Aí primeiro, a lei local, ela colocava uma altura menor que 1,55 m, tá? Então esse foi o ponto. Então eu tinha lá a lei estadual, colocava lá menor que 1,55 m, e aí ela disse, olha, essa lei estadual é muito desproporcional. Por quê? Porque ela está colocando uma altura muito baixa. E aí ela trouxe como parâmetro, olha, como parâmetro, veja, por exemplo, a lei, que é a lei 12705, que é para a carreira do Exército. Essa lei fixa para a mulher 1,55 m. Então, a lei estadual que fixa uma altura mínima, né, mais exigente, essa lei estaria em descompasso com a razoabilidade, com a proporcionalidade. Porque se a gente tem uma lei federal que traz ali 1,55 m, uma lei que exige um parâmetro mínimo mais alto, mais elevado, ela trouxe como parâmetro, uma jogada muito interessante aí do advogado, falou assim, olha, a gente tem um parâmetro, uma lei federal já tem uma altura aqui razoável, 1,55 m. Então, ela tendo 1,56 m, ela podia. E aí, pessoal, o que acontece? O ministro, tá, o Barroso, ele abraçou essa tese, tá, que foi o Luiz Roberto Barroso, e ele trouxe aqui o seguinte, né, resumindo a decisão, o STF reafirmou que a exigência de altura mínima é constitucional, mas deve obedecer a critério de razoabilidade e proporcionalidade. Então, respondendo aí quem tá pensando, né? Então, professor, pode ter altura mínima? Pode, desde que seja justificável. Eu tenho cargos aqui de policial, cargos do Exército que fixam a altura mínima. Dada a função que eles exercem, tem altura mínima. Tá? Então, é constitucional desde que observe razoabilidade. Eu já vi edital de concurso, claro, baseado na lei, lembrando que só o edital não pode trazer os requisitos, tá? Só o edital não pode trazer, tem que estar ali expresso na lei, que trazia o edital baseado na lei, trazia a pessoa não podia ser parâmetros mínimos ali de massa corporal. A pessoa não podia ser nem muito magra, nem estar acima do peso. E era para o caso de bombeiros. Tá? Não podia ser muito magro, não, nem estar acima do peso. E aí teve até um caso interessante, que teve um rapaz que passou, e esse rapaz, ele era um cara forte, ele tinha massa. Ele não era obeso. Você olhava para ele e falava, esse cara aqui é forte, tinha muita massa corporal. Só que quando foi fazer o teste, né? A gente chama o teste físico, não, a consulta lá com o médico, apresentar os resultados, deu que o IMC dele, que é o índice de massa corporal, ele estava elevado.
O seu IMC está muito elevado de acordo com o edital. E o edital fixava ali parâmetros aceitos, né, pela medicina. Só que esse candidato também entrou judicialmente e ele demonstrou assim, olha, o índice de massa corporal, IMC, não é critério, hoje em dia mais usado, para dizer se uma pessoa tem excesso de gordura ou não. Esse critério foi abandonado, tanto é que ele tinha massa corporal, tinha massa, não era gordo, mas o IMC dele dava alto pela massa corporal. E aí ele conseguiu judicialmente reverter e derrubou com essa tese. Olha, o IMC não é índice adequado mais para dizer se a pessoa é obesa ou não é. E aí ele conseguiu entrar e demonstrou que ele sim poderia ali exercer a função de bombeiro. Então a gente tem situações onde a lei traz limite mínimo de altura, limite máximo, não pode ser muito magro, não pode ser tá acima do peso, desde que seja tudo pela razoabilidade. A questão da idade também, a gente tem algumas limitações para alguns concursos. Então, é constitucional? Desde que observe o quê? Olha aqui, observe critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O requisito de altura mínima deve obrigatoriamente estar previsto em lei e não apenas no edital. Claro, né, pessoal? Lembrando que o edital é um ato administrativo e requisitos para ocupação de cargo tem que estar previsto em lei. Não pode ser somente em ato. O edital é um mero ato. É a lei, a gente já comentou, artigo 37(1) da Constituição, é a lei quem vai trazer os requisitos para a ocupação de cargo público, beleza? E aí, trouxe a padronização federal. Então, parâmetros do Exército, a grande novidade, o ponto da decisão central, é a obrigatoriedade de observância dos parâmetros fixados na Lei Federal 12.705, que trata dos requisitos para ingresso no Exército. Então, a gente tem aqui uma lei federal, deixa eu até pegar essa lei por curiosidade, Lei 12.705, tá? E deixa eu ver se ela fixa uma altura máxima também. A matrícula para ingresso no curso de formação, ser brasileiro, ser aprovado, exame de saúde, aptidão física, seu Instagram, curso de formação de carreira militar. Não está na condição de réu na ação penal, isso aqui é questionável também, né? Porque a gente sabe que hoje tem que ter trânsito em julgado, mas a lei, isso aqui possivelmente não prevalece, né? Se ter altura mínima, tá aqui no artigo 2º, tá? Ter altura mínima. Ter altura mínima. Ter altura mínima de 1,60 m, se do sexo masculino, ou se feminino, altura mínima 1,55 m, tá? E aí deixa eu ver se tem altura máxima aqui, altura máxima. Deixa eu ver se tem. Pessoal, deixa eu só desligar esse negócio aqui. Só um minutinho. Certo, pessoal, vamos lá. Resolvida aqui a questão técnica, tá? Voltando, então. Eu estava examinando a lei. Né? E ela, de fato, fixa aqui uma altura mínima, mas não traz uma altura máxima, tá? É uma lei federal que traz os requisitos. Certo? Então, pessoal, aqui nesse julgado, e que fala, leis ou editais estaduais e municipais que fixem exigências de altura superiores aos parâmetros federais, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, tendem a ser inconstitucionais, por violarem a razoabilidade e o princípio do acesso aos cargos públicos. Então, pessoal, lembrando aí desse requisito, tá? A lei federal é parâmetro para que você tenha aí, então, as leis estaduais e municipais. Leis estaduais e municipais que não se adequarem a esses requisitos mínimos aí da lei federal serão
tidas a princípio por inconstitucionais, beleza? Só que tem exceção, viu, pessoal? Tem exceção, ó. Exceção para cargos sem correlação com a função. A exigência de altura mínima é considerada inconstitucional para cargos na segurança pública, onde o requisito físico não tem correlação com as funções. Oficial de bombeiro militar na área de saúde e capelão, né? Então você tem lá um padre capelão, você não tem por que colocar altura mínima para ele, né? Se o padre é baixo, é alto, é magro, é gordo, não importa, né? Não tem nada a ver com a função dele diretamente, certo? Na área da saúde também, a princípio, tá? Pode ter algum cargo da saúde que exija. De repente, né? De repente falar, mas é um da saúde que pode ter que ir para a guerra, né? E precisa, tá? Tem que ver a razoabilidade, tá? Então, se não tem correlação com a função, não há por que limitar, beleza? E aí, puxando já o gancho, a gente tem algumas decisões aqui de concurso público, olha só. A fixação de limite de idade em concurso só se legitima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, deve estar prevista em lei, súmula 14, né? E o tema 684 do STF. Lembrando aí, pessoal, que tem concursos de bombeiro, de polícia militar, que eu já vi limitar a idade máxima de 24 anos, tá? E às vezes é na data da publicação do edital. Publicou o edital, tem que estar com idade máxima de 24 anos. Então o julgado é interessante para a área de policial e carreira militar. A exigência de psicotécnico deve ser prevista em lei e no edital. E deve ter critério objetivo que permita um controle judicial. Psicotécnico não é nem só critério objetivo, é critério científico, tá? Então, o Supremo tem base. Psicotécnico tem que estar previsto em lei, tá? Não pode ser só no edital. A lei da carreira tem que fazer a previsão, tá? Não pode estar previsto, né? Não pode ser só no edital. Lei da carreira faz a previsão. Segundo, tem que ter critério objetivo e científico e previsão de recurso na fase administrativa. Então, tem que ter critério objetivo e científico. Não pode ser da cabeça lá de alguém, né? Eu já vi uma prova de psicotécnico, né? Que perguntava assim, olha, quando você vai ao banheiro, fase número 2, você terminou, como é que você se limpa? Você pega o papel, enrola na mão, deixa ele bonitinho assim, enrolado, né? Ou você faz uma bolinha e se limpa? E aí, o que era a resposta certa? Quem colocou que fazia uma bolinha e se limpava, fazia um bolo e se limpava, estava ok, aprovado. Quem falava que dobrava, estava reprovado. Porque alguém lá de dentro leu uma matéria de uma revista e diz assim, olha, a grande maioria das pessoas fazem uma bolinha. Então a pessoa tirou da cabeça dela que quem não tinha esse parâmetro era fora do normal. Então reprovou. Critérios sem critério científico nenhum. Tirado do sovaco lá de alguém, provavelmente, né? Então não pode. Então tem que ter critério objetivo científico, previsto em lei, e tem que ter previsão de recurso administrativo no psicotécnico, tá? Outro ponto, outro julgado aqui, ó. Preterição e cadastro de reserva. O candidato aprovado fora das vagas do edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo se houver preterição por nomeação de candidato menos classificado ou não aprovado, surgir novas vagas ou abertura de novo concurso e correr preterição arbitrária e motivada. Então, pessoal, a gente sabe, né, teve até um julgado recente do Supremo também, que falou, porque é o seguinte, antigamente era, candidato passou em concurso, é mera expectativa de direito, né? Ele não tinha direito à nomeação, beleza? Tanto aquele que passou nas vagas ou fora das vagas. Depois o Supremo criou a tese, seguinte, olha, candidato que passar nas vagas, ele tem direito à nomeação. Passou nas vagas, tem direito, porque se a administração colocou vagas no edital, é porque pressupõe que ela tem a intenção de fazer a nomeação daquelas vagas, certo?
E aí, o que aconteceu? Os editais começaram a colocar somente cadastro de reserva. Por quê? Porque se colocar, eu tenho 300 vagas aqui disponíveis, significa que os 300 aprovados vão ter direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso, tá? Então, pessoal, aqui neste caso, então, é o que a gente tem, certo? E aí, outro ponto também que nós temos, né? Então, passou nas vagas, e o Supremo hoje veio com um novo julgado falando, ó, se o cargo foi extinto, não tem obrigação também de fazer nomeação. Então, eu trouxe um julgado antigo falando o quê? Se passar nas vagas, tem direito à nomeação, mas se porventura o cargo for extinto, não é obrigado a nomear, beleza? Segundo caso, houve a preterição na nomeação. Então, você passou em quinto, chamou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, pulou o quinto e chamaram o sexto. O quinto, que era você, passa a ter direito à nomeação, tá? Ele passa a ter direito à sua nomeação. E o outro caso que está aqui é preterição arbitrária, tá? Tá aqui, ó, preterição arbitrária e motivada. Preterição arbitrária e motivada. Aqui, ó, preterição arbitrária e motivada. Eu vou explicar. Tomar uma aguinha, tá muito seco. O que é isso aqui? Você passou no concurso e aí não estão chamando você porque tem algum terceirizado ocupando a sua vaga. Se você provar que tem um terceirizado ocupando vaga de quem deveria ser concursado, você passa, então, a ter direito à sua nomeação. Bacana? Outro caso aqui, ó, provas físicas para PCD, pessoa com deficiência. É inconstitucional o ato normativo que exclui o direito de candidato com deficiência a ter adaptação razoável em prova física ou a submissão genérica aos mesmos critérios sem demonstração de necessidade para a função. Então, pessoal, a pessoa com deficiência, né, caso ela queira utilizar, ela tem direito a utilizar a adaptação razoável, que é adaptação para poder estar em nível de competição com os demais. Imagina que eu tenho uma pessoa, vamos botar, um anão. Não sei se anão é considerado, acho que se enquadra, né, com pessoa com deficiência, né? E aí ele passou no concurso, não tem limite de altura, mas tem teste, tem que fazer barra. E aí, para os demais candidatos, ele vai fazer a barra é de uma altura alta ali que ele consegue pegar, mesmo pulando ele vai lá e consegue pegar. Só que para a pessoa que é anão, mesmo que ele pule, ele não consegue pegar. Então ele tem direito a uma adaptação razoável. Fazer uma barra de uma altura razoável para ele, ou ele ter uma escadinha para poder subir, né? Claro, a pessoa com deficiência ela é obrigada a aceitar ali as adaptações? Não. Mas caso ela queira, ela terá direito. Bacana? Então isso é o que diz o julgado do STF. Beleza? Outro julgado aqui interessante é esse julgado que fala, ó, restrição de vagas por gênero é inconstitucional. A destinação de um percentual muito baixo de vagas, 10%, para candidatas do sexo feminino em concurso de polícia militar, se não houver demonstração de que a restrição é proporcional e razoável em face das atribuições do cargo. Pessoal, antigamente, um passado recente, você tinha concurso de polícia militar, você tinha lá 1.000 vagas, falava assim, olha, 90% é para sexo masculino, 10% é para sexo feminino. E aí, o Supremo hoje em dia fala que essa restrição é inconstitucional, que pela igualdade dos gêneros e tudo, né, a mulher deve concorrer à totalidade das vagas igual ao homem. Né? A não ser que seja um cargo aí que exija, e justificadamente exige que seja homem, tá? Mas via de regra tem que ser a totalidade, tá? Isso é complicado, pessoal, porque assim, o que eu vejo o pessoal da segurança pública, né, quem já é da carreira militar falando, é dizendo assim, olha, tudo bem que tem muitas mulheres que fazem o que os homens fazem, né, mas não é a grande maioria, né, é uma minoria. Tem situações ali que basicamente
é o homem que vai. Às vezes você tem que ir para uma luta corporal com um outro homem, e por mais que a mulher esteja preparada, a gente sabe que geneticamente o homem tem muito mais força. Às vezes, para segurar um cara que tá louco, que tá embriagado, tá raivoso, tem que ser 4, 5 homens. Né? E por mais que tenha ali 4, 5, 6 mulheres, não vai conseguir. Imagina se for uma mulher mano a mano com o cara. Né? A gente vê as operações que acontecem no Rio de Janeiro aí, praticamente só vai homem. Eu vi lá um policial correndo atrás do meliante, pulando, correndo, pulando, tem situação que não dá, né, pessoal? É minha opinião. Mas o Supremo disse não, mulher deve concorrer à totalidade das vagas, tá bem? Essa outra aqui é interessante, ó. Estado civil, filhos, é inconstitucional a proibição de ingresso de pessoas casadas em união estável com filhos dependentes em curso de formação ou graduação de oficiais e praças das Forças Armadas. Esse aqui, para mim, realmente é desarrazoado, né? Pô, quem é casado não pode ingressar. Quem tem filho não pode ingressar. Poxa, às vezes a pessoa quer passar num concurso para melhorar de vida, dar uma vida melhor, né, para os seus filhos, e aí acaba não conseguindo, né? Então tem alguns questionamentos aqui, né? Esse julgado eu acho ele pertinente, tá bem? Vínculo empregatício anterior, outro julgado aqui, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, o que se conhece como provimento derivado, ascensão ou transposição, né? Ele mudar de cargo sem fazer concurso não pode. Antigamente podia. Antigamente você tinha a chamada ascensão e transferência. O que era ascensão? Você chegava no último nível de um cargo de nível médio e passava para o primeiro nível de um cargo de nível superior. Então, assim, você saía de um cargo do técnico de tribunal, lá na última linha da carreira, você tinha nível superior, falava, agora eu vou passar para o cargo de analista, sem fazer concurso. Era chamada ascensão, não pode mais. Transferência que tinha no passado, você mudava de cargo no mesmo poder. Você era analista da Câmara e passava a ser analista do Senado. Você mudava de cargo no mesmo poder, podia, isso antigamente. Hoje não pode mais, isso é inconstitucional, segundo o STF, estava na Lei 8.112. Bacana? E aí, controle judicial de questões de concurso, outro julgado aqui interessante para vocês também. Não compete ao judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, para você que quer fazer concurso, aí você fala, eu discordo do gabarito, tinha que ser a letra A e não a letra B. O juiz ele vai dizer, opa, peguei um processo aqui que eu já tenho a decisão modelo. Não cabe ao judiciário entrar em critérios de conveniência e oportunidade para fazer correção de provas de concurso. Se é A ou B, qual que é o critério lá, isso cabe o quê? À banca e não ao juiz fazer. Porque você imagina também, né? Se o judiciário abrisse essa oportunidade, o tanto de gente que ia começar a recorrer para o judiciário mudar a questão não ia estar no script. Mas, se acontecer caso de ilegalidade, ele pode. Por exemplo, cobrou um assunto na prova que não estava no edital. Isso é ilegal. O juiz pode analisar a questão, analisar o edital, fazer um cara crachá e falar, não estava na prova, não estava no edital, não. Então, eu determino a anulação da questão. Isso pode fazer. Porque ele não vai entrar no mérito para saber se pode ou não, se está certo ou não. Ele vai entrar para confrontar o edital com a prova. Isso ele pode fazer. Bacana, mas dizer qual que é a resposta correta, isso não cabe não. Beleza, galera? Então, voltando aqui para a gente fechar, nossa tese de repercussão geral que você tem que se ligar aí é o seguinte, ó. A exigência de altura mínima para ingresso em cargo de Sistema Único da Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância de parâmetro fixado para a carreira do Exército.
um parâmetro de 1,60 m para homem e 1,55 m para mulheres, tá? Então, qualquer lei estadual ou municipal que fixe parâmetros mais restritivos é inconstitucional. Essa lei federal para ingressar em quadro do Exército seria aí o parâmetro adotado. Beleza? Pessoal, então, é isso, tá? Ficamos aqui com a nossa aula da pós-graduação do GRAM. Aproveite a Black Friday aí do GRAM. Todos os cursos com preço aí de Black de verdade. Preços da pós-graduação também estamos na Black. E aproveite a oportunidade. Entra na pós, você vai se especializar. A pós você pode fazer em 6 meses, no mínimo 6 meses, até 18 meses. Tem a pós em dobro, 2 pós pelo preço de uma. Pós com nota máxima no MEC, professores referência aqui do GRAM, padrão de qualidade que você conhece aqui do GRAM, certo? Então, aproveite a oportunidade, foi um prazer imenso aí estar com todos vocês e até um próximo encontro. Valeu, pessoal!